Em tempos de uma das maiores pandemias da história, o que muita gente tem ouvido falar é sobre os avanços da medicina. E esse é o tema que nós vamos abordar hoje. Vamos falar sobre a uro-oncologia, uma subespecialidade que visa diagnosticar e tratar os tumores malignos urológicos. Eu vou conversar com o Dr. Augusto Modesto, que é urologista e cirurgião. Doutor Augusto, bom dia. Para a gente começar nosso bate-papo, eu creio que essa subespecialidade não seja de conhecimento comum, né? A uro-oncologia, o objetivo dela, qual seria especificamente? É realmente o diagnóstico e tratamento dos tumores malignos urológicos? Bom dia, João, tudo bem? É um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes, mais uma vez, para falar dessa subespecialidade que realmente não é uma coisa que muita gente sabe o que é. A uro-oncologia, ela é uma subespecialidade da urologia. A urologia é uma especialidade médica cirúrgica, né? Então, dentro da urologia, nós temos várias áreas de atuação, né? Dentre elas, uropediatria, uroginecologia, a parte de cálculo renal, transplante renal, a parte de reposição hormonal, ou, né, tratamento da disfunção erétil, que é a andrologia, né? Temos também a parte e temos, basicamente, a uro-oncologia, que é isso que você falou. É a subespecialidade que trata dos tumores malignos urológicos. E quando eu falo de tumores malignos urológicos, eu estou falando basicamente de câncer de próstata, câncer de rim e câncer de bexiga. E, mais raramente, os cânceres de pênis, testículo e suprarrenal. É basicamente isso. Doutor, a gente sabe que um dos problemas que mais afetam os homens hoje em dia, né, no campo da oncologia, é o câncer de próstata, e avanços são necessários para lidar com esse problema, né? A gente vê muito debatido aí nas mídias, as pessoas têm conhecimento, os homens principalmente, da importância dos exames diagnósticos. Como entra a uro-oncologia nesse sentido de acelerar os processos e garantir mais saúde para os homens? Então, isso é bom você ter me perguntado, porque, assim, quando a gente faz a nossa residência em urologia, a gente acaba fazendo. A residência, para quem não conhece, é um estágio obrigatório e é um estágio prático da especialidade que você escolhe. Geralmente, na nossa área, dura 3 anos, mais a formação médica, que são mais 6 anos. Então, aí, no mínimo, 9. Então, durante a residência, você atua em várias subespecialidades, né? Com o desenvolvimento tecnológico, né, industrial, e as técnicas evoluíram muito. Antigamente, o urologista ele fazia tudo, né? Ele acabava a residência e ele fazia tudo, atuava em tudo. Com o passar do tempo, a coisa ficou tão mais segmentada, porque começaram a surgir e evoluir técnicas, produtos e drogas novas, tipos de cirurgias novas, até mesmo minimamente invasivas, que hoje o urologista, cada vez mais, ele se segmenta em uma sub-área. Então, a uro-oncologia é uma área muito completa, né? E com a tecnologia, ela vem se aprimorando dia a dia. E aí tem várias inovações que a gente pode aqui falar, como, por exemplo, a cirurgia robótica, né? Que é uma cirurgia onde você tem a ajuda do robô escravo. Por que escravo? Porque o robô ele não faz nada sozinho, né? Ele faz aquilo que o cirurgião, que está sentado, a gente chama de cockpit ou no console, né? Ele faz os movimentos e o robô apenas imita e desenvolve esses movimentos de forma fidedigna dentro do paciente. Aquilo que o cirurgião não faz, o robô também não faz. Por isso que a gente chama de robô escravo. Então, temos o acesso cirúrgico, que o robótico, que na Bahia passou a ser usado de um ano e meio para cá, né? Isso fora nos Estados Unidos e Europa já está sendo usado há alguns anos, né? Novas drogas foram implementadas no arsenal terapêutico de tratamento desses tumores, e aí eu poderia citar os imunoterápicos,
aí já é uma área do oncologista, que é uma outra especialidade médica, mas que a gente está muito assim integrado. Só para você ter uma ideia, a uro-oncologia, eu sempre falo que é um tratamento multidisciplinar, onde congrega o cirurgião, que é o uro-oncologista, o oncologista clínico, que vai lidar com as quimioterapias e agora as imunoterapias, o radio-oncologista, que vai fazer a radioterapia, né? Fora as outras áreas da saúde, nutricionista, enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, né? Então, existe essa integração e essa multidisciplinaridade, porque hoje a gente sabe que nos maiores centros mundiais o câncer ele é tratado por diversas especialidades. E isso aqui no Brasil, cada ano, vem crescendo mais. Doutor, pegando uma estimativa do INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, eles afirmam que até 2022 mais de 65 mil homens vão ser diagnosticados com câncer de próstata no Brasil. A gente está falando sobre uma subespecialidade que visa especificamente lidar com esse problema em um período de avanços na medicina nunca antes vistos, né, por conta dessa pandemia do novo coronavírus. Se a gente falasse em perspectiva de futuro em relação à doença, né, por exemplo, o câncer de próstata, o senhor acha que essa subespecialidade tem muito a evoluir ainda para que num futuro próximo ou distante a gente consiga controlar mais a incidência desses casos de câncer de próstata no Brasil? Então, falando aí do câncer de próstata e a uro-oncologia, João, vale a pena salientar que o câncer de próstata é o câncer mais frequente no homem, né? E da uro-oncologia, ele representa mais ou menos 60% a 65%. De todos aqueles 6 tumores que eu falei, dos 6 órgãos lá atrás, o câncer de próstata representa entre 60% a 65% desse total. E é óbvio que já evoluiu muito o tratamento, seja medicamentoso, seja cirúrgico, e tem a evoluir. Não só na pandemia, e nem foi só a pandemia que fez com que ele evoluísse. Mas a gente sabe, e historicamente é comprovado, que durante pandemias, as pandemias fazem acelerar processos, né? Então, o que a gente tem visto em toda a sociedade, não só brasileira, é essa aceleração desses processos, e eu não tenho dúvida que vai evoluir, sim, muito ainda daqui para frente. Doutor, para a gente finalizar, eu queria que o senhor fizesse uma indicação para o pessoal de casa, né, principalmente os homens. Como a gente começou nessa nossa conversa falando, né, é uma especialidade, uma subespecialidade que não é de conhecimento da grande população, mas que é sim muito importante. Então, quais são os casos indicados em que as pessoas devem procurar um uro-oncologista? O senhor citou muito bem da questão dos tumores, mas eu queria que o senhor fizesse essa indicação específica para os homens que estão assistindo a nossa entrevista. Bem, em relação aos homens, que outrora era muito mais difícil deles irem para o consultório médico, a gente vem trabalhando nessa conscientização e nessa importância da prevenção, porque antigamente a palavra câncer trazia muito preconceito, né? A pessoa que tinha câncer, ela era estigmatizada, né? Ela já estava fadada à morte. E não é bem assim. Ao longo do tempo, o câncer ele foi se reinventando, se redescobrindo e mudou a condução desse tipo de doença. Então, hoje, nós sabemos que câncer ele é curado na maioria das vezes. Quando? Quando o paciente faz a prevenção, faz os protocolos de cada tipo de câncer. É bom saber que existem cânceres e cânceres. Tem cânceres mais agressivos, tem cânceres menos agressivos. Por exemplo, não tem o que a gente comparar um câncer de cérebro, de sistema nervoso central, ou de pulmão, ou de pâncreas, com um câncer, por exemplo, de tireoide ou de próstata, que são cânceres, esses últimos, menos agressivos. Então, isso foi mudando. Então, hoje, a gente sabe que, diagnosticado precocemente, a chance de cura é entre 90% e 100%. Tá? Agora, para isso, é importante que o homem, no caso aqui,
ele vá ao consultório médico, ele faça as prevenções anuais, né? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda que a partir dos 45 anos, o homem procure o seu urologista, principalmente se ele for de raça negra e tiver antecedentes de câncer de próstata. Se não tiver essas características, a partir dos 50 anos, essa procura tem que ser anual, certo? Tem que ser anual. E é importante também dizer que antigamente o câncer de próstata ele era tratado de forma cirúrgica em todos os casos. Com a evolução de tudo isso que a gente vem falando, das drogas, dos métodos diagnósticos, dos métodos de tratamento, e aí eu incluo não só a cirurgia robótica, mas a cirurgia videolaparoscópica, o HIFU, que é uma técnica menos invasiva, onde você não tem cirurgia, e você pode tratar o câncer, em alguns casos muito selecionados. Então, com essa evolução de tudo, hoje, a depender do caso, você pode necessariamente não tratar o seu câncer. Por exemplo, você pode adotar uma estratégia que já existe e nós já estamos adotando, que é de vigilância ativa. O que é vigilância ativa? É uma estratégia onde o paciente tem o seu câncer é um câncer inicial, focal, pequeno, e ele tem critérios para entrar no protocolo de vigilância. Esse paciente não vai fazer nenhum tratamento, vai ser observado. Existe um segmento muito rígido a cada 3 meses, e se a gente perceber que existe uma progressão, esse paciente é tirado do protocolo e aí sim ele é tratado ou por radioterapia ou por cirurgia. Vale a pena citar isso, por quê? Porque o tratamento do câncer de próstata traz 2 grandes problemas que os homens morrem de medo. Primeiro, a impotência sexual. A impotência sexual, ela, nas melhores séries, quando eu falo melhores séries, são aqueles pacientes tratados nos hospitais de referência, tá? Hospitais de câncer, onde o volume é muito grande e os cirurgiões têm grande experiência. Isso é fundamental no tratamento de câncer. O volume cirúrgico e a experiência do cirurgião contam muito, impactam drasticamente o resultado. Então, nos melhores centros, você tem um grau de impotência de 30% a 40%. Mas esse grau, em centros não de referência, podem chegar a 100%. Então, imagine você, um paciente jovem, tratado de câncer, impotente. 45, 50, 55 anos. Muitas vezes com a parceira jovem. Então, isso é muito importante. E a outra coisa é a incontinência sexual, que a gente sabe que piora muito o impacto de vida. Imagine um paciente tratado de câncer usando fralda a vida toda, né? Então, a gente sabe. Então, isso também depende de quem opera, de onde opera, de como opera. Então, por causa desses 2 problemas, foi desenvolvida e foi trabalhada essa estratégia de vigilância ativa, que hoje você pode aplicar em poucos casos. São casos selecionados, não são em todos, mas o cirurgião uro-oncologista tem obrigação de comentar e de falar com o seu paciente que tem o câncer da próstata sobre essa estratégia de tratamento ou de acompanhamento, melhor dizendo. Então, João, só para finalizar, durante essa pandemia, as coisas ficaram mais fáceis porque nós estamos adotando algumas ferramentas que vêm ajudando os pacientes. A gente está fazendo, às vezes, reuniões virtuais, lives, usando muito a ferramenta da internet, como a gente está fazendo aqui agora, né? As teleconsultas foi liberada pelo Conselho Federal de Medicina, exatamente para ajudar o doente, para orientar o doente, trazendo aí um conhecimento e tentando aproximar, né, o público e não distanciar. Apesar de estarmos no distanciamento social, a internet vem aproximando o público e melhorando aí esse grau de informação, como você bem falou. Pois é, o importante é que vocês aí de casa busquem informação de qualidade. A pandemia está aí, infelizmente privou as pessoas de muitas coisas, mas, como o doutor citou muito bem agora, as ferramentas digitais estão aí para isso. Então, se você tiver qualquer sintoma, tiver qualquer problema, procure um médico e faça o diagnóstico, porque, mais uma vez, é muito importante. Câncer, quanto antes for detectado,
melhores são as chances de cura. Doutor Augusto, muito obrigado pela entrevista. Espero conversar com o senhor novamente em um período mais favorável, né? Com essa pandemia, quem sabe, mais equilibrada. Tá bom, João. O prazer foi meu estar aqui e compartilhar isso com você e com o seu público. Estou à disposição em uma outra oportunidade, seja ela digitalmente ou presencialmente. Um grande abraço.